Há vários tipos de corridas nesse mundão. Carros tipo Fórmula que parecem estar sobre trilhos, protótipos Le Mans, Gran Turismo, Stock Cars e Superbikes. Cada categoria entra nas pistas para disputar de maneiras diferentes e cada uma com seus pontos fortes e fracos. Mas qual é a mais rápida? Bem, eu as comparei utilizando vários testes para descobrir e talvez os resultados possam surpreendê-lo. Fizemos isso há uns 2 anos, mas desde então a Fórmula 1 e a NASCAR tiveram enormes mudanças nas regras, afetando o modo como elas se destacam das demais categorias. Portanto, rasgamos o livro de regras e começamos do zero. Os testes foram aceleração de 0 a 100, velocidade final de reta e melhor tempo de volta. Um aviso, uma vez que esses carros não correram juntos na mesma pista sob as mesmas condições, não há como obter resultados 100% exatos. Bem, a menos que alguém queira nos emprestar um carro de cada tipo. Mesmo assim, podemos comparar os tempos de volta em diferentes pistas e obter o melhor comparativo possível. Primeiro, uma olhada nos carros. Começando com a cereja do bolo, a Fórmula 1. Desde a última vez em que fizemos esse teste, a Fórmula 1 teve uma das maiores mudanças aerodinâmicas em 25 anos. Os bólidos atuais possuem 1000 cavalos e pesam no máximo 900 quilos. Como sabemos, eles são construídos para virar o mais rápido possível ao redor de uma pista, o que pode afetar a velocidade máxima, mas a velocidade em curvas compensa isso e muito. Fórmula 2, que alimenta a Fórmula 1 com pilotos e tecnologia. O peso tem pouca diferença, 755 kg no conjunto carro-piloto, porém menos aerodinâmica e menos potência, que está ao redor de 620 cavalos-força. Tampouco possuem os dispositivos eletrônicos à disposição em um Fórmula 1. Em seguida vem os Fórmula 3, a categoria base dos Fórmula. Eles têm ainda menos potência, 380 cavalos, mas pesam 100 kg a menos que um F2. 673 quilos no conjunto carro-piloto. Agora atravessamos o Atlântico até a América do Norte na Fórmula Indy. Estes carros têm peso similar a um F1, 739 quilos, sem piloto, mas potência menor, que vai de 550 a 700 cavalos. Essa diferença em potência se deve aos diferentes tipos de pista em que atuam, ou seja, ovais, mistos e de rua, que exigem diferentes potências de motores, o que requer um mapeamento de turbo diferente de acordo com a pista. Contudo, carros da Indy têm menos pressão aerodinâmica, o que ajuda a desafiar um Fórmula 1, especialmente na velocidade final de reta. E agora vem a Fórmula E, que está mudando seus bólidos para a temporada 22-23. Essa nova geração de carros terá velocidade máxima de 300 km por hora, um pouco a mais do que a última, que atingia 250 por hora. Terão mais potência que antes, entregando 350 kW, equivalente a 470 cavalos, mas são carros elétricos, portanto pesados, 903 kg. Bem, já cobrimos os monopostos sem paralamas, vamos falar então de protótipos tipo Le Mans e GT. Eles vão competir em Le Mans na próxima temporada, a saber, Hipercar, LMP2 e GTE. São pilotados em circuitos de rua tradicionais na Europa e precisam de um bom equilíbrio entre potência e pressão aerodinâmica, especialmente por andar em longas provas tendo que manter um desempenho consistente e menor desgaste de pneus. A classe Hipercar, introduzida em 2021 no Campeonato Mundial de Endurance, possui um sistema híbrido de eixo traseiro e dianteiro, que ajuda a fornecer potência igual às 4 rodas e produz 670 cavalos, ou 500 kW. A LMP2 está bem perto disso, com 560 cavalos e um pouco menos de peso. Daí vem os GTE, que possuem 550 cavalos e mais ou menos 1.200 quilos, feitos para serem mais nervosos nas longas retas sem fim de Le Mans. Infelizmente, a GTE terá um fim após a temporada de 22 e será substituída pela GT3 porque não houve número suficiente de construtores inscritos. Tudo por causa dos custos de desenvolvimento e construção. A última categoria GT, portanto, é a GT3. Eles possuem um pouco menos de potência, mas muito mais pressão aerodinâmica. E mesmo parecidos com os GTE, os GT3 são construídos sobre chassis de carros de rua, ao contrário dos GTE, que são feitos especificamente para corridas. Vamos voltar para os NASCAR, em princípio voltados para circuitos ovais, mas adaptados para correr também em pistas de rua. Desde o último vídeo, a NASCAR divulgou sua nova geração de carros, conhecida como Geração 7. Tiveram enormes mudanças aerodinâmicas e reconfiguração mecânica para rivalizar com as mudanças da F1. Elas vieram para minimizar a dependência de aerodinâmica, para torná-los mais pilotáveis, mas serão mais rápidos. Pela primeira vez na história da NASCAR, os carros têm um difusor traseiro para diminuir a turbulência que os fãs da F1 conhecem bem. Isso vai ajudar a obter mais estabilidade nas curvas e baixar os tempos de volta nesse desafio. Outra mudança será no câmbio manual de 4 marchas para o sequencial de 5 marchas e a troca de pneus mais largos, os mesmos da F1 com aumento na banda de rolagem. Todas essas mudanças, teoricamente, ajudarão a diminuir os tempos de volta. Veremos isso daqui a pouco. E a MotoGP, a melhor relação peso-potência, mas
mas a menor banda de rolagem dos pneus em contato com a pista e mínima pressão aerodinâmica prejudicando as curvas. Começamos com o teste de aceleração de 0 a 100. Esse teste combina algumas métricas importantes: tração, potência, torque e peso. Contudo, muitas provas não são com largada parada e os carros tendem a possuir pequenas e leves embreagens que não são muito boas em largadas. O mais rápido hoje é o Hipercar. Ele pode pesar mais e ter menos potência que um F1, mas o sistema de tração nas 4 rodas proporciona uma aderência e aceleração absurdas na largada. Outro fator-chave é a relação peso-potência, e é por isso que a MotoGP se sai tão bem. Elas têm a maior relação peso-potência, cerca de 1.200 cavalos por tonelada. Embora as motos possam ser meio traiçoeiras na largada, uma vez que elas disparam, a aceleração é alucinante. Os carros da Fórmula S deram muito bem nesse teste, batendo carros com muito mais cavalos e mais leves, mas aquele torque instantâneo do motor elétrico leva o desempenho às alturas. A diferença para as outras categorias é mínima, com a GT3 e a NASCAR aparecendo no fim do pelotão porque possuem muito mais peso que as outras. Para mim, a estrela do show é o Hipercar, mas o Fórmula 1 tem a vantagem por causa do peso reduzido e da maior potência. Então, uma vez passada a barreira dos 200 por hora, a superioridade da potência e a eficiência aerodinâmica dos F1 os leva a uma velocidade máxima de 360 por hora, comparada aos 340 do Hipercar. Quanto à velocidade máxima, o teste é vencido pela IndyCar, que apesar de ter menos potência que um F1, tem uma carroceria mais escorregadia aerodinamicamente falando, chegando a 370 km por hora. É exatamente isso que eles precisam fazer: atingir a velocidade máxima é tudo em ovais como Indianápolis. A MotoGP incrivelmente bate o Hipercar por um lugar no pódio do mais rápido, pois faz um buraco menor no ar e não cria qualquer pressão aerodinâmica, o que ajuda nas curvas, mas também cria um arrasto que prende os carros em alta velocidade. Isso faz a diferença sobre os carros muito mais potentes. O LMP2 bate o F2 e chega muito perto de escovar o Hipercar, e é um bólido que está uma classe acima dele no Mundial de Endurance. As margens entre as duas categorias são muito pequenas diante das regras de desempenho que as trazem bem próximas em comparação com a antiga LMP1. Será interessante observar as diferenças nos tempos de volta. A próxima é a NASCAR, girando um pouco abaixo dos 300 por hora com a GTE batendo por pouco a F3. A NASCAR vem limitando as velocidades máximas em prol da segurança e não fosse por isso poderia aparecer bem mais alto na lista. O próximo é o Fórmula E, devido ao déficit de potência. Eles são desenhados para circuitos de ruas sinuosos e mais velocidade não é prioridade. A GT3 vem atrás com a mais baixa velocidade final, devido ao restrito pacote aerodinâmico que o desacelera. A aceleração e velocidade máxima final são uma coisa, mas tempo de volta na pista é outra. Os carros tratam de formas diferentes a escolha entre velocidade final e aderência nas curvas. Eu escolhi a pista de Spa para esta comparação, pois a maioria já correu nela cravando bons tempos de volta na última temporada. Max Verstappen estabeleceu o ritmo e nossa métrica em Spa com estonteantes 1.43.6 durante as tomadas de tempo em seu Red Bull. Para nossa sorte, a F2 e a F3 também correram naquele fim de semana, com Felipe Drugovich marcando a volta mais rápida em 1.58.2 e na F3, Caio Collet com 2.11.2. Também conhecemos os tempos do Mundial de Endurance nas 6 horas de Spa este ano, então vamos adicioná-las. Considerando esses tempos, as regras de desempenho para trazer os Hipercars e LMP2 mais próximos funcionaram. Os GT3 também correram em Spa em 2022 com a melhor volta pela Iron Lynx com uma Ferrari 488 GT3 e o melhor tempo 2.16.4. É mais difícil prever a NASCAR, a IndyCar, a MotoGP e a Fórmula E, pois nunca correram em Spa, mas todos já aceleraram em outras pistas onde a F1 andou e por isso sacamos nossas calculadoras. Por exemplo, a NASCAR andou no Circuito das Américas este ano e o melhor tempo foi marcado com 2.12.3 em um carro da geração 7. Em comparação, a volta mais rápida alcançada por um F1 foi de 1.32.9 por Verstappen quando a categoria voltou ao circuito em 2021. Eu sei que os carros de Fórmula 1 mudaram bastante durante o inverno, mas fiz alguns cálculos para determinar as diferenças, então me arrisco a estimar que a nova era dos carros de Fórmula 1 vai virar nesta pista em torno de 1.35. Significa uma diferença de 28% e Spa e Cota são mais ou menos similares em termos de longas retas e curvas de média velocidade, que exigiriam acertos aerodinâmicos similares. Quando aplico meus cálculos, obtenho o tempo da NASCAR em 2.12.8 em Spa. Se fizermos o mesmo com a MotoGP, que também andou no Circuito das Américas este ano, obtemos 22% de diferença comparada à F1.
Então a MotoGP poderia vencer a NASCAR muito facilmente com uma diferença de tempo ao redor de 6 segundos. Agora a Fórmula E. Eles correm em pistas muito mais curtas que a Fórmula 1, pois se intitulam a única categoria desenvolvida para circuitos de rua. Assim, os cálculos são um pouco mais complexos. A única pista onde ambos os carros andam é Mônaco. Como sabemos, não existe nenhum circuito mais diferente de Spa do que esse. Os tempos da Fórmula E e da Fórmula 1 ao redor de Mônaco têm diferença de 20%, mas não seria representativa em Spa, onde as longas retas puniriam os Fórmula E. Meus cálculos me dão 2.04.9, o que parece muito rápido baseado em outros dados desse teste, especialmente em velocidade máxima. Portanto, eu estimaria um tempo real de 2.10, mas é impossível ter certeza. A Fórmula 1 pode até bater um IndyCar em um circuito misto, mas isso aconteceria em um oval. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e eu vejo vocês no próximo vídeo.